Bom dia, pessoal. Meu nome é Pablo. Eu sou gerente técnico de projetos na Delta Containers. Trabalho lá há 9 anos já. Então, essa última década aí foi dedicada basicamente a tudo que envolve container, construções. Iniciei na parte de inspeção, entendendo como é que se seleciona um container, como é que seleciono, passo a entender se eles são aptos ou não são aptos para serem utilizados em construções. Deixa eu me achar aqui e a gente segue o baile, tá bom? Desculpa. A Tati falou dos testemunhos aí que a gente tem de obras que deram certo e de obras que deram errado, né? Eu vou só falar das que deram certo hoje, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, antes de se aprofundar no projeto, em containers, uma vez que tenha definido a área onde eles vão estar instalados, é importantíssimo saber se eles chegam lá, se chegam, como eles chegam e a que preço eles chegam. Porque o fato de você ter o espaço físico para colocar os containers não quer dizer que eles vão chegar facilmente até o local. Normalmente eles chegam sem problemas, mas como nós estamos falando aí de estruturas de 12 metros de comprimento que vão ser transportadas, às vezes os acessos são complicados. Então você tem dificuldade numa questão de raio das ruas para você chegar, tem árvores, tem fio de luz, é o portal do condomínio que não tem as dimensões para que o container possa entrar. Então isso tem que estar atento. Uma vez que definiu que se chega o container até o local, e isso eu sugiro que vocês não usem do conhecimento de vocês para fazer essa definição. Existem empresas especializadas no mercado, que não é a Delta, tá? Que vão até o local, a empresa de transporte e descarregamento, não cobram nada, fazem a inspeção, colocam preço, dizem quanto tempo vai durar toda essa movimentação e daí sim vocês seguem tranquilos. Aqui havia sido definido o local, então o espaço físico tinha, isso é uma área dentro de um condomínio, já está ali toda a parte de sapatas, baldrame, tudo pronto, esperando os contêineres para iniciar o descarregamento. Aqui é só ilustrativo de um estilo, um modelo de equipamento que está sendo usado. Esse é um modelo bem grande, tá, de guindaste, por conta do estilo das sapatas que foram montadas. Existem obras onde as sapatas estão dispostas de forma diferente, então a gente pode minimizar também o uso desse equipamento. Isso aqui impacta diretamente no custo. Quanto maior ele, mais tempo operando, mais caro fica a movimentação. Essa é uma obra aqui aquela era em São Paulo, essa aqui no Paraná, em São Luís do Purunã. Então, o local para descarregar é um local simples, no entanto, o acesso passava por dentro de um rio, entendeu? Então, se o pessoal não vai lá inspecionar, se não é tratado para se levar os containers numa época de tempo seco, por exemplo, onde a faixa de água era rasa, teria problema se tivesse levado, por exemplo, o container num dia chuvoso. Talvez os caminhões não conseguissem chegar até lá. Esse é um descarregamento na praia, então vocês veem que o terreno ali é areia, então você tem já uma preocupação diferenciada com a questão das sapatas, a estrutura toda. Veja que ele entrou por baixo dos fios de luz que estão baixos aqui na rua. Se é um local mais remoto, muitas vezes o pessoal não segue exatamente as normas, a legislação para as alturas de fio de luz, então você tem que vistoriar para ver se tem que levar algum batedor para movimentar os fios para os caminhões passarem. Esse aqui é algo assim daí já fora da realidade, né? Mas enfim, é algo que é possível. Isso aqui é uma obra que foi feita na China. Então ali mostra um ponto interessante que é a quantidade de empilhamento, né? Ali eles se limitaram a 7 containers. Aqui a gente tem 9 containers já sendo empilhados. Cada container desses é projetado para suportar, para carregar até 28 toneladas de carga. O container da base, ele suporta até 216 toneladas, está aqui, ó. Ou seja, se você pensar em fazer uma obra com vários pavimentos em containers, uma vez que eles estarão vazios, você transpunha aí os 9 containers de altura tranquilamente.
Agora eu acho que vem um videozinho aqui que vai mostrar um pouquinho da movimentação que a gente fez no nosso escritório na sede nova que a gente está montando. Vocês viram ali nas imagens finais que o container entrou numa área onde tinha uma árvore que foi mantida. Ao fundo também tinha um bosque, então o equipamento, apesar de ser uma área super livre que a gente teria, o equipamento para descarregar é um equipamento de grande porte para permitir que a gente alcançasse os containers no local desejado sem causar nenhum dano às estruturas que tinham lá. Bom, a procedência é um ponto importante porque ela impacta diretamente na qualidade do produto que vai estar sendo entregue para vocês e em preços, tá? Então, o que acontece? O pessoal às vezes pergunta, pô, mas por que tem uma variável tão grande de valores de container no mercado? Processo que a Delta usa para selecionar containers para chegar até vocês. Existe uma série de fornecedores, que são os armadores ou as leasings, que são os detentores daqueles volumes enormes de containers. Eles, quando os containers não servem mais para a frota deles, eles colocam à venda normalmente no último porto onde esses containers pararam. A Delta, por sua vez, representa várias dessas empresas no Brasil. Então, por exemplo, uma empresa colocou 200 containers para vender no porto de Santos. Eles perguntam à Delta se nós temos interesse. Se nos interessar, a gente estiver necessitando de containers naquele momento, nós vamos até Santos fazer uma vistoria. A vistoria precisa de inspetor treinado. Os órgãos que regem essas inspeções não são nacionais. Raramente existe um curso para treinar inspetores aqui no Brasil. Então, os técnicos são especializados e são formados fora. Vai até lá, deslocamento, estadia, alimentação, inspeciona 200 containers, paga em média $15 por container para ver cada um deles e às vezes no final da inspeção seleciona 10, 20 com base nos nossos critérios. Os outros que ficam no porto, continua sendo de posse das empresas que ofereceram para nós, aí eles têm que achar uma outra maneira de colocá-los no mercado. Eles usam outras empresas, outros atravessadores com outros valores e daí eles colocam isso para rodar junto no mercado doméstico. Mas a verdade é que acaba acumulando muito container lá. Estima-se que hoje, ao redor do mundo, em 2013, a estimativa era de 1 milhão de containers parados, que não se consegue dar destino para o mercado doméstico. Então, assim, é um volume muito grande, realmente, do que se tira da navegação, com base no nosso critério, muito pouco a gente aproveita. Durante a inspeção, a estrutura do container é o item principal. Estética é relativo, até porque os containers depois vão ser todos beneficiados. Impacta em preço a localização do container. Então, se está em Santos, vamos trazer para a fábrica de Curitiba. Tem frete, tem seguro do frete, tem o risco. Se acontecer alguma coisa na estrada, você não tiver segurado, você perde o container. E a Delta também se preocupa com a segurança no que diz respeito ao container estar habitável. Então, a gente gera laudos, a gente usa medidor Geiger quando a gente vai fazer inspeção para ter certeza de que não teve nenhum contato com material radioativo. Então, são detalhes que a gente se preocupa e que a gente sabe que no mercado, infelizmente, o pessoal não dá importância para isso daí. Eu vou dar só alguns exemplos aqui de uma obra. Essa não deu certo, só que não é nossa, é da concorrência. Olhando assim, talvez esteja tudo bem. Mas eu fui visitar a obra, fotografei, e eu sei que esse container,
ele foi tombado. Essas soldas aqui, ó, elas existem originalmente no container, eu sei que essas aqui foram refeitas. Por que foram refeitas? Porque o container tombou, eles abriram o container inteiro, todos os painéis, aqueles 12 metros, os caras cortaram em 12 partes, abriram, como estava sobrando aço, porque o container devia estar amassado, eles vieram fechando e soldando um a um. Se você chega para comprar e olha ele pintadinho, talvez você não consiga identificar. Aqui eles deixaram bem claro que tinha um problema, eles não fizeram questão de esconder, eu não sei porquê. Eles cortaram simplesmente a estrutura principal do container, que é o poste. São 4 postes que sustentam aquelas 216 toneladas que o container é capaz de suportar. Então aí eles cortaram o poste, justamente por essa questão do container ter sido tombado, soldaram muito mal, ou seja, segurança zero. E daí, às vezes, a pessoa vai comprar um container. Pô, mas eu encontrei lá em Paranaguá, um container estava tantos mil, bem mais em conta. Inclusive, estava pintadinho, olha só por dentro como ele estava legal. E tá mesmo. Só que quando você vai entender o que tinha por trás desse container, esse é um container, se você vê da metade para baixo dele, ele tem essas manchas. Por isso que aqui ele está pintado só da metade para baixo. Container que transporta carga de couro animal. E o couro, quando é transportado in natura, ele é todo salgado. Se você pensar que um container, entre o trâmite de você carregá-lo, transportá-lo e descarregá-lo, dependendo da rota, você vai levar 60, às vezes 90 dias. Então, são 90 dias com sal, muito sal ali dentro. Essa é uma corrosão que é irreversível. Então, quando você chega lá e compra e acha que está maravilhoso, é uma questão de tempo para você ter um problema. Por isso que quando a gente inspeciona, a gente tem já esse know-how e a gente consegue detectar quando o pessoal está querendo maquiar alguma coisa, algum problema que o container teve. Então essa parte, falando ali daquela parte da corrosão, a gente já aproveita para falar da pintura. A pintura, que é a estética, não adianta a gente caprichar tanto na parte da serralheria, escolher os aços, ficar fazendo inspeção, análise de material para ver se ele tem uma quantidade certa de zinco na liga. Se chegar na hora da pintura, usar uma tinta inadequada, um processo de pintura falho, pintar a céu aberto, por exemplo. Então, a pintura é muito importante. Na Delta, hoje, na pintura, a gente dá 7 anos de garantia, ou seja, nem montadora de carro dá. Mas se você tem tinta apropriada, sistema de aplicação correto e uma aplicação de um profissional treinado. É como se fosse um banquinho de 3 pernas. Se uma delas falhar, as outras 2 não vão sustentar o banco. Então, é um processo todo correto para que o processo da pintura funcione bem. E aqui embaixo tem essa foto, onde a gente mostra aqui um container de ano 2002 e um container de ano 2007. Por quê? Porque, às vezes, durante esse processo de compra, venda de container, a pessoa fala, pô, eu tenho um 2007 aqui para você por tanto, inclusive mais barato que o 2002. Se você não tem o tino de ir atrás e inspecionar, e ver, entender o porquê, está aqui, um container com problema de fabricação no aço, então isso aqui também não tem como reverter, é a liga do aço que é pobre, não tem como tratar, e um container mais velho com o aço perfeito. Bom, essas são as perguntas comuns aí que a gente sempre encontra. Temperatura, se o container esquenta bastante, e se esfria, ele também esfria bastante, se a gente pensar no container cru. A chapa do container, num dia de calor, aí ela chega tranquilamente até 70 graus. Então, a temperatura é bem complicada. Tem como criar um conforto térmico dentro, obviamente, usando de materiais de isolamentos térmicos específicos para uso em container. Você pode criar um conforto tão bom quanto uma obra em alvenaria. Melhor, inclusive, sem problema nenhum. Basta que use os equipamentos certos. Esses revestimentos corretos eliminam o problema da condensação, que é algo que comumente acontece nos containers e muitas das empresas que negociam containers não sabem como solucionar. No ambiente marítimo, como não existe revestimento, você tem o container que condensa e esse container aqui que você vai colocar a carga. Nesse da carga, você tem sílica, que é aqueles sachêzinhos igual vem no tênis novo quando a gente compra, para reter a umidade, para que durante o transporte ele não tenha condensação. Na sua casa não vai existir isso. Então você tem que tratar termicamente o container para que você não tenha a condensação acontecendo. E a questão da vida útil, que o pessoal também sempre pergunta, porque pensa, foi um descarte, o container não presta para mais nada, não.
A história é a seguinte, essas grandes empresas que têm os volumes de container, o que eles fazem? Não existe na China container pronto lá na prateleira, só pegar e levar. Existem pedidos, os pedidos é 1.000, 2.000, 3.000 containers. Então o que acontece? Quando uma empresa, por exemplo eu, chego lá e falo, pô, eu preciso de 3.000 containers. Eles vão fabricar, vão fazer um contrato comigo de 10 anos desses containers, um contrato de aluguel. Eu, por minha vez, vou utilizar para o meu cliente final ou vou sublocar para outra empresa. Passou 10 anos, é maresia, é batida, arranhão, tem casos que daí realmente tem perda total por acidentes e tudo mais, mas o container perde a estética dele. Por isso que você vê todos os containers, quando você vai comprar, eles estão corroídos, tem amassamentos e tal. E isso, eu como cliente começo a ficar incomodado, o meu cliente lá na ponta começa a ficar incomodado, porque esteticamente não está legal. Eu não quero mais colocar meu produto dentro de um container que está todo corroído. O que acontece? Eu chego lá naquela empresa que me alugou os 3.000 e falo, não quero mais. Como é que a gente resolve? Ele fala, reformar eu não vou, é muito caro. Então, fazemos um contrato novo por mais 10 anos, de mais 3.000 containers, e eu vendo esses containers e ele vende esses containers que estavam comigo, que é aquela história que eu comecei a falar no começo, da onde a gente consegue angariar os containers. Então, não existe vida útil, é simplesmente uma questão estética, tá? Container que teve acidente e tudo mais é outra questão, daí estruturalmente eles estão condenados. Mas os volumes que tem disponível no mercado, normalmente é por questão estética. Seguindo aqui na parte de revestimentos, a gente tem aqui um container sem nenhum revestimento, sendo preparado para instalação de drywall. Aqui um container já com manta de vidro, estruturado com USB, posteriormente com drywall, que é um dos acabamentos que comumente a gente utiliza. Drywall, MDF, são produtos que estão aí mais acessíveis no mercado. Aqui um outro estilo de revestimento que é o poliuretano, é um revestimento térmico mais eficiente do que esse daqui, mas ele tem a peculiaridade que ele é proveniente do petróleo, ou seja, se for falar dele exclusivamente como sendo sustentável, ele não seria o material mais apropriado para estar sendo usado. Agora, se pensar nele, na qualidade que ele oferece na questão de conversão térmica, qual que é o benefício sustentável que ele vai trazer para uma residência, por exemplo, ou para um escritório em economia de ar condicionado, aí ele passa a ser um produto bastante interessante. Obviamente, que nem foi o que o Matheus comentou, existe a parte de... chega a ser conflitante isso, mas existe estudo específico para entender, é melhor o poliuretano nesse caso ou não? E se quanto de eficiência que ele vai gerar, por exemplo, na parte de economia de energia. Esse é um produto de um patrocinador também da mostra, ele não está aqui hoje, infelizmente. Essa é uma argamassa, é tudo nanotecnologia, é um produto que foi aplicado na parte exterior do container, então ele fica com um aspecto texturizado, não fica com aquele aspecto liso de pintura. É um produto atóxico e hidrorrepelente, então ele tem duas funções aqui, reversão térmica e estanqueidade. É um produto que é utilizado na construção civil, mas foi adaptado, no nosso caso, para uso em containers. O fabricante promete uma redução de 52% da temperatura externa para a interna. No nosso escritório, a gente conseguiu comprovar isso. Então, é mais uma alternativa que vocês podem estar utilizando em projeto de vocês. Depois, quem preencheu corretamente a ficha que passou, aí a Tatiana depois pode disponibilizar o contato desse pessoal para vocês estarem conhecendo, tá? Boa pergunta. Cadê aquela ficha que estava todo mundo... tá por ali, tá? Não terminou, então. A parte de acabamento e custos, o Elton deixou bem claro. Realmente, o container, ele na equação, ele não é um produto caro. Na Delta, hoje, a gente está comercializando o container com todas as benfeitorias. Cortado, pintado, vedado, com as esperas hidráulicas, colocados no local que eu me refiro, assim, a nossa equipe gerenciando quem vai estar descarregando esses containers, deixando eles estanques lá, a um preço médio por metro quadrado de 900 a R$1.000. Agora, acabado, você vai para 2.000, para 1.500, para 3.000, é o que o Elton estava falando, é uma questão de quanta tecnologia está envolvida, quais são os acabamentos que
que está sendo buscado. Então, aqui eu fiz questão de mostrar projetos onde tem um nível de acabamento interno super alto. Obviamente que isso aqui acaba deixando... Não vou dizer que é uma obra cara, você está pagando preço para ter esse luxo, para ter esse requinte. Então, a obra em container em si não é cara. Tem que analisar justamente tudo que está envolvido aí, né? Então, antes de a gente dar sequência, o Elton mostrou o escritório deles, obviamente que muita gente utiliza container para fazer casa. A gente tem um trabalho bacana com a prefeitura aqui em Curitiba, onde a gente faz estações de sustentabilidade para coleta seletiva de lixo. Enfim, os usos são variados.